Chegamos no mês de janeiro e é sempre comum aí surgirem algumas dúvidas relacionadas à rotina do departamento pessoal e uma delas é com relação à declaração do E-Social sem movimento. Já surgiu essa dúvida aqui no canal, se precisa ou não fazer agora em janeiro de 2024, é disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, estamos aqui em mais um vídeo para responder essa dúvida, que é uma dúvida rápida. Eu já tenho aqui outros vídeos falando sobre esse tema de sem movimento, mas ela já surgiu aqui no canal novamente e é importante a gente esclarecer sempre que ela surge. É com relação à declaração de sem movimento, eu preciso ou não fazer agora em janeiro de 2024. Eu já vou direto na resposta e a resposta é não, tá? As empresas sem movimento não precisam fazer a declaração de sem movimento agora em janeiro de 2024. Isso porque a regra de sem movimento, que antes realmente era obrigada a fazer todo mês de janeiro, desde o início da implantação, então quando as empresas começaram a ser obrigadas a declarar o social, por exemplo, lá na primeira competência, elas precisaram fazer a declaração de sem movimento, na primeira competência de folha, depois tinham que repetir essa declaração de sem movimento no início da DCTF Web, depois tinham que repetir em janeiro de cada ano, tinha ali algumas exceções, como por exemplo para o MEI, também para a pessoa física que não eram obrigadas a fazer, mas as empresas em si tinham que fazer, né? Já fiz alguns vídeos aqui no canal, inclusive um dos vídeos que é mais assistido aqui do canal é um vídeo onde eu ensino o pessoal a fazer essa regularização de sem movimento e lá eu trabalho essas regras, eu vou deixar ele aqui na descrição, caso você tenha interesse de fazer a regularização de alguma empresa sem movimento, se você estiver passando por isso, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, depois você corre lá. Eu também quero recomendar que vocês deem uma olhada lá no manual do social, no tópico 12, que é o tópico que fala sobre sem movimento. Inclusive eu quero compartilhar aqui com vocês, para a gente dar uma olhada nele, tá? Só alguns pontos mesmo, se você depois puder fazer uma leitura completa nele, eu recomendo, tá? É o tópico que fala sobre sem movimento e aqui ele vai falar o que é considerado uma empresa sem movimento, a empresa que não tem movimentação de folha. Nesse caso só é enviado 2 eventos, que é o cadastro da empresa, que você faz ali no S1000, e depois o fechamento da folha com o S1299, se você estiver fazendo pelo software de folha ou diretamente no portal, como eu ensino no tutorial, como eu falei, está aqui na descrição para você dar uma olhada ali, certo? O MEI é desobrigado, alguns fundos especiais também são desobrigados de fazer essa situação de sem movimento, inclusive tem até essa regrinha aqui, ó, com relação ao MEI, ó. O MEI e os fundos públicos especiais, da natureza aqui, são desobrigados de fazer a situação sem movimento, exceto se já tiverem enviado o 1299 com movimento em período anterior. Então, se você já tinha movimento antes, no primeiro mês sem movimento, aí você tem que fazer a declaração de sem movimento, tá? Mas via de regra, pessoal, aqui a declaração de sem movimento, para as empresas que vai precisar regularizar, dá uma olhadinha no vídeo, mas para quem já está regular, você só vai fazer no primeiro mês que a empresa está naquela situação. Por exemplo, se você abriu uma empresa agora em janeiro de 2024, então no mês da abertura, você tem que fazer sem movimento. Se você, por exemplo, tinha uma empresa que ela vinha tendo movimento até dezembro, quando foi em janeiro, não tem mais movimento. Então, na primeira competência em que a empresa estiver naquela situação, ou seja, que no caso seria janeiro de 24, aí sim, nesse caso, você teria que fazer sem movimento. Então, quando que eu faço sem movimento? Quando tem uma empresa nova, que eu acabei de fazer a abertura dela, nos casos que precisa regularizar, dá uma olhadinha aqui no vídeo, porque tem a regra de acordo com o grupo. Então lá nesse vídeo eu explico com mais detalhes, tá? E a outra regra seria na primeira competência, para aquelas empresas que vinham tendo movimento, na primeira competência em que a empresa ficar sem movimento, aí você precisa fazer a declaração de sem movimento, tá? Com relação à declaração de janeiro de cada ano, como eu falei, essa regra mudou ali, tá? Foi obrigado a fazer até 2022. E essa informação tá aqui, ó. Tem mais coisas aqui, tá? Por isso que eu quero que vocês deem uma olhada depois. Aqui ele vai resumir essas regras. E aqui, como eu falei, não quero me ater nelas, eu vou deixar aqui na descrição. Só com relação a dúvidas, você tem que não fazer em janeiro. Vai estar bem aqui, ó. Até o ano de 2022, o declarante estava obrigado a informar a situação sem movimento a cada mês de janeiro, se essa situação se mantivesse. A partir de janeiro de 2023, não há mais essa obrigação, tá bom? Então não precisa fazer a declaração de janeiro de cada ano. Para quem está precisando regularizar, como eu falei, em períodos anteriores, né, ou que nunca fez, lembra que tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Para você ir lá dar uma olhada com calma, é um vídeo até um pouco longo, onde eu ensino passo a passo ali, explicando as regras,
falando para você identificar o grupo, tá? Ele tá bem completo e vai ajudar você nesse processo de regularização, tá bom? Se essa foi a sua dúvida, eu espero que tenha sido esclarecido aqui nesse vídeo. Não se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar seu like. A gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau.